bom que você continua aqui. Eu te confesso que eu estou muito feliz. Você não tem noção do que esse tempo tem sido para mim. É um processo estar aqui gravando esses vídeos nesse nível de exposição. Quem me conhece sabe que é um processo de libertação para mim primeiro. Eu estou passando por um processo ao gravar esses vídeos. Mas eu acredito que, como eu disse no início, eu acredito que é o que eu vou dizer para sempre. A mensagem que eu carrego, ela não é minha. Ela tem sido desenvolvida e construída. Deus tem direcionado ao longo desse tempo, porque eu acredito que com essa mensagem Ele pode alcançar pessoas e trazer liberdade a pessoas. Vou contar um segredo para vocês. Como nós vamos falar de liberdade, à luz da palavra, à luz da Bíblia. E para mim essa é uma das partes mais emocionantes, uma das partes que eu fico mais feliz em poder compartilhar. Uma palavra que queima, que é um direcionador para a minha vida ao longo desses anos. É Isaías 61, que se repete em Lucas 4, que diz que o Espírito de Deus, Ele está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos. E ela traz tantas outras atribuições, mas esse libertar os cativos sempre foi algo que gritou no meu coração. E eu creio que essa é a mensagem de Cristo, é para isso que Ele veio, né? E eu vou falar disso nesse vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre essa liberdade aos cativos, que faz parte da missão de Cristo, e graças a essa missão nós estamos aqui. E eu quero poder contribuir com isso, eu quero poder fazer parte disso, eu quero poder estar junto nessa missão, que é ser parte daquilo que Ele foi, que é ser parte daquilo que Ele é, para nós que cremos nele. Como eu disse para vocês, tem uma passagem que me diz muito sobre aquilo que nós falamos no último vídeo, sobre querer fazer algo, mas não fazer por uma influência que não se sabe, uma influência interna. E eu digo que a influência dos esquemas e das crenças que nós carregamos, que são desenvolvidas na infância e na adolescência, que é uma passagem de Paulo, em Romanos 7, do 14 ao 24, que diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Gente, essa passagem para mim ela é incrível. Porque para mim o que Paulo está dizendo é que ele rege debaixo de leis humanas, leis da carne, leis que ele não tem acesso. No espírito há um desejo, um gozo pela lei de Deus, um gozo pela vida em Deus, mas que na carne dele uma outra lei milita contra o espírito dele. E eu acho interessante quando a gente fala sobre isso, porque precisamos pensar nisso desde o início, desde a origem. Eu gosto muito de pesquisar as palavras no original, no grego, no hebraico, as palavras bíblicas, onde elas aparecem, porque nós não conhecemos, porque não sabemos, e não sabemos porque não pesquisamos. Nós não procuramos conhecer. Há uma preguiça em nós, que nos leva a nos acomodarmos por aquilo que dizem, né? E Paulo mesmo alerta sobre os bereanos, ele faz um elogio em relação aos bereanos, que eram aquelas pessoas que ouviam, iam na palavra, iam pesquisar, para comprovar que aquilo era verdade, para comprovar que aquilo era realmente o que estavam ouvindo, era aquilo que a Bíblia dizia.
Mas nós não temos, infelizmente, esse hábito. E nós precisamos desenvolver esse hábito. Quando eu paro para pensar em liberdade, quando ele fala dessa luta, dessa milita contra a carne, contra o espírito, eu vou lá no Éden. Vamos pensar no Éden. O Senhor criou Adão do pó da terra, né? E ele pega Adão, ele forma Adão, e quando ele está formando Adão, aí eu imaginando que Adão abre o olho, ali se desenvolve um relacionamento. No olhar de Adão para Deus se desenvolve um relacionamento. Só que esse relacionamento ele é quebrado. A Bíblia fala que todo final da tarde Deus ia ao jardim se encontrar com Adão. Eu imagino como era massa aquele tempo, como era bom aquele tempo. Que eles trocavam, que eles se comunicavam, né? Oração para nós é comunicação, mas naquele tempo a comunicação era livre. Era ele diretamente com Deus. E com o pecado há uma ruptura dessa relação, há uma ruptura dessa união. Tem uma passagem bíblica que diz, em Gênesis 2, do 15 ao 17, fala assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente, seja livre de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Lembra que eu falei com vocês do livre-arbítrio, que é essa possibilidade de escolher entre o bem e o mal? A liberdade é o bom uso desse livre-arbítrio. É o bom uso disso. Ele tinha a liberdade de escolher, de fazer bom uso do livre-arbítrio que estava sendo proporcionado por ele, por Deus, naquele tempo. Gente, eu não acredito que Deus é um Deus escravista. O que eu acredito é que Deus queria dar para ele a liberdade de escolher estar com ele, de escolher obedecer, de escolher seguir os princípios, as leis, aquilo que ele tinha estabelecido como perfeito para o homem. Santo Agostinho, ele fala sobre o livre-arbítrio no livro dele, Confissões. No livro Confissões não, tem uma obra dele chamada Livre-arbítrio, né? Que eu não vou gastar o meu grego, latim, hebraico agora para não passar vergonha. Mas tem uma obra dele que fala sobre o livre-arbítrio, que tem o tema chamado livre-arbítrio. E ele tem no livro Confissões uma frase, uma oração, que é a seguinte: por isso me açoitaste com duras penas, que nada eram comparadas com minhas culpas. Ó Deus, misericórdia infinita, eu e meu refúgio contra os terríveis malfeitores, com os quais vaguei de cabeça erguida, afastando-me cada vez mais de ti, preferindo meus caminhos aos teus, amando a liberdade fugitiva. Tem um outro texto, no capítulo 8 dele, também de Confissões, ele fala sobre uma liberdade fugitiva. E é o que eu percebo que aconteceu no jardim. Eu não acredito que Deus queria escravizar ao homem a segui-lo sem ter a liberdade de querer segui-lo, se fazer bom uso desse livre-arbítrio. Ele queria ser desejado, ele queria que obedecessem aos seus estatutos e não obrigar. A gente sabe que Satanás faz isso. Ele escraviza as pessoas, para que as pessoas o sirvam, o sigam e façam aquilo que ele deseja. Mas o nosso Deus, ele não é assim. Não era esse o propósito original dele. Então ele tinha o desejo que nós o escolhêssemos. E quando há ruptura, eu tive um entendimento há um tempo atrás sobre as emoções, porque eu comecei a questionar a Deus quando eram que as emoções surgiam, as emoções desagradáveis de sentir, né? Aquelas emoções que são ruins de sentir, porque não existem emoções negativas, ruins, mas desagradáveis de sentir, na verdade. Quando que essas emoções surgiam? Porque eu entendo que algumas emoções são atributos do nosso Deus, né? O medo não é um atributo do nosso Deus. A raiva é um atributo do nosso Deus, porque a Bíblia fala que ele se ira, a Bíblia fala que nós podemos irar, nós não podemos pecar. Mas o medo, a ansiedade, a culpa, a vergonha são emoções que não são atributos do nosso Deus. Que são atributos, são emoções que surgem a partir da queda. A partir da queda. Né? A Bíblia fala que quando Deus desce, depois que o homem peca, que Eva e Adão, eles pecam, e Deus desce ao jardim, eles
eles percebem que ele está se aproximando e se escondem. Né? A ansiedade, a gente sabe que é uma emoção previsível, ela é uma previsibilidade frente a uma possível ameaça. Então a gente tem um medo, que é um senso de ameaça, que gera um alerta, e a ansiedade é uma previsibilidade, uma forma de não perder o controle, de não estar exposto a essa possível ameaça, a esse novo, né, que é percebido. Então, a ansiedade surge quando ele percebe e previsivelmente ele se esconde com medo, com receio. A Bíblia fala do receio de Deus chegar e saber do que ele havia feito. E aí depois ele culpa Eva e ele sente vergonha, enfim, são emoções que vêm da queda, do pecado. E o que é o pecado? É a transgressão dessa lei de Deus, é a transgressão desses princípios de Deus. Quando você pesquisa a palavra no grego original, ela diz de uma... Eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas ela está muito relacionada... Deixa eu ler para vocês, porque aqui fazemos ao vivo. Pecado é essa transgressão. Depois os editores vão corrigir. Mas nada mais é do que não acertar o alvo. Deus deu um foco, Deus deu um objetivo, um caminho a ser trilhado. E quando transgredimos esse caminho, nós estamos pecando. Então essas emoções são uma consequência desse pecado. Essas emoções são consequência de quando transgredimos a lei. Então eu não vejo o Senhor como alguém que queria, mas pela desconexão, por essa ruptura desse relacionamento perfeito que foi estabelecido. Eu acredito que os esquemas disfuncionais surgem daí. Eu entendo que as emoções desagradáveis e intensas de sentir surgem desse tempo. Né? Então é a partir daí que o homem perde a sua liberdade. Quando ele transgride, quando ele não faz o bom uso desse livre-arbítrio. E essa desconexão, ela acontece. E debaixo dessa desconexão, tantas consequências nós experimentamos até aqui. Uma outra passagem, à medida que o tempo passa, né, eu vou percebendo que o Senhor ele vai querendo nos trazer de volta para esse bom uso do livre-arbítrio. Né? Uma outra passagem que traz para mim esse entendimento é Deuteronômio 30. Versículo 19, depois de tantas transgressões e Deus explicando sobre as consequências, ele traz a seguinte passagem. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Então, ele nos apresenta esses dois caminhos. Ele coloca diante de nós esses dois caminhos. Mas se o nosso óculos, se a nossa lente, se a nossa forma de enxergar a realidade, ela é distorcida, vamos ter dificuldade em usufruir dessa liberdade, desse livre-arbítrio com consciência. E é isso que a Bíblia vai relatando. Josué 24:15 traz esse mesmo alerta ao povo. Olha, se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje o que vocês vão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele fala de uma liberdade de escolher. Ele escolhe o melhor caminho, o caminho, a lei de Deus naquele tempo. Nós temos também o salmista Davi que diz, andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Salmo 119, 30, 31 e tantas outras passagens, nós vemos sobre essa escolha, essa liberdade de escolha. Porém, para mim, o grande pilar da escolha está em assumirmos essa autoconsciência. Mas não conseguimos assumir essa autoconsciência se nós não paramos para investir nisso. Romanos 12 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, parafraseando, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso racional, é ter consciência, é ter racionalmente o entendimento. Lembra que eu falei com vocês sobre a nossa memória? Quando eu falei com... Eu jurava que tinha um bicho aqui. Lembra
quando eu falei com você sobre a nossa memória emocional, sobre a amígdala, sobre essa memória, esse cérebro instintivo que nós temos, quando ele está ativado, o nosso córtex pré-frontal, ele perde a ativação, ele diminui a ativação. A responsabilidade do córtex é essa, é planejamento, tomada de decisão, é consciência. Nós perdemos a capacidade de raciocinar, nós perdemos a nossa consciência e nós agimos por sobrevivência. Quantos de nós somos sobreviventes e não vivemos? Uma vez uma pessoa disse para mim assim: Karine, a vida é isso, é sobreviver. Não, a vida é viver. E a Bíblia nos convida a todo momento para vivermos uma vida plena e abundante em Cristo. E aí entra para mim o ponto mais importante da liberdade na Bíblia. Essa consciência, nós só conseguimos assumir essa consciência quando nós assumimos essa consciência em Cristo. A Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Antigamente, eu estou numa outra cidade histórica chamada Samará. A abolição, a forma como os escravos conseguiram a sua liberdade era através do derramamento de sangue. Quanta guerra! Tanto que muitos negros não consideram, grande parte não considera o dia 13 de maio como o dia da abolição, porque muitas guerras ocorreram antes, muitas lutas por essa liberdade ocorreu. Quanta bravura, quanta revolta surgiu a partir disso. Porém, nós cremos e nós temos um derramamento de sangue que sobrepôs todos. Porque nós tivemos um derramamento de sangue de alguém que foi o tempo todo não reconhecido, pisoteado, humilhado, era o mais desprezado, a Bíblia diz. E ele inocentemente, o sangue dele é derramado e ele consente em descer à terra, em permitir que o seu sangue fosse derramado pela remissão dos nossos pecados. Eu tenho um filme que eu gosto muito, que é As Crônicas de Nárnia, o primeiro. E quando o leão passa por todo aquele processo de entregar a vida por alguém, por um dos meninos que tinha cometido um erro, que tinha traído a família e se ajunta ao inimigo, que era a feiticeira, e que o leão vai e o sangue dele é derramado e depois de dias ele ressurge. Eu fico pensando, uau, que sacrifício, que derramar de sangue foi esse? Eu tenho filho, como eu já disse, eu não daria a vida do meu filho, eu não teria hoje capacidade de derramar a vida do meu filho por alguém. Não teria. Não entregaria o meu filho para perdoar o pecado de alguém, mas Deus fez isso, Ele entregou o teu filho, o teu único filho, para que ele morresse, para remir os nossos pecados, para nos dar a liberdade. E é o que a Bíblia diz, foi para essa liberdade que Ele nos libertou. Então, quando nós tomamos consciência dessa verdade e passamos a nos mover de acordo com esse conceito, e o Espírito reativado em nós, e ele se conecta com o Espírito Santo, pois com a ida de Cristo, quando ele volta ao céu, ele deixa o Espírito Santo e nós nos conectamos com o Espírito Santo e nós nos conectamos com essa verdade que o Espírito Santo gera em nós de transformação diária, de nos apontar a verdade diária, de fazer com que nós entremos em contato com nós mesmos e que essas mentiras, essas distorções sejam dissipadas. Aí sim nós temos a condição de desenvolvermos a nossa verdadeira liberdade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no próximo vídeo. Vamos trilhar sobre os passos para vivermos essa liberdade? Bora comigo. Vamos lá.